A Deus, eu quero falar do Filho de Deus, que veio, que se comportou como filho e deixou um exemplo de obediência. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, no versículo 39. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 39. Jesus, ele estava orando lá no Getsêmani e se preparava para o sacrifício. E ele sabia que seria sacrificado por todos nós, pelos nossos pecados. Mas ele, na posição de homem, ele falou, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto e orou: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui nós vemos Jesus entendendo tudo que ele ia passar, percebendo tudo que ele ia viver, e que não era fácil a decisão dele. Não era fácil ele decidir morrer, morte de cruz. E no momento, se colocando como homem, isso é para nós entendermos a vontade de Deus, a vontade do homem, e como devemos agir no momento de dificuldade. No momento que estivermos em uma situação difícil de escolha, onde tem a sua vontade e a vontade de Deus, e você tem que tomar a decisão dolorosa para satisfazer o seu Criador, o nosso Criador, para satisfazer o nosso Deus. E você decide confiar em Deus, você decide crer em Deus. E quando você decide crer, você já está obedecendo. Amém? Você já está obedecendo. A obediência, ela trabalha junto com a fé. Se alguém obedece, se alguém crê em Deus, confia em Deus, ele obedece a Deus. Ele está disposto a viver para Deus. Ele está disposto a servir a Deus. Então Jesus foi o maior exemplo de obediência que nós podemos ver. Não tem como você me dizer que você obedece aos homens e você não obedece a Deus. Não tem como também você dizer que você obedece a Deus, mas você não obedece às autoridades constituídas por Deus. Não tem como. Não tem como. Se alguém me diz que é servo de Deus, vive para Deus, obedece a Deus, mas não obedece às autoridades na terra, tem alguma coisa errada, tem alguma contradição. Isso quando diz autoridade na terra, eu estou falando de autoridade, de todo nível de autoridade que tiver na terra, precisa ser respeitada, sabe, irmãos? E obedecida. Eu poderia citar vários exemplos de autoridade, envolvendo autoridades aqui na terra, porque é um assunto bastante polêmico, no sentido de que é desnecessário a polêmica, se nós entendemos o princípio de obediência, de autoridade, de obedecer
a Deus e obedecer à autoridade. Se nós entendemos o princípio, nós não temos problema, muito menos podem até ter dificuldade em momentos. Porque nós confiamos primeiramente em Deus. E depois nós confiamos nas autoridades. Tá? Então toda autoridade, pastor, mas aquela autoridade ela é corrupta. Aquela autoridade ela não vive segundo os princípios de Deus. Um bom exemplo são os governantes do nosso país. Tem muitos que governam a nação brasileira e que o povo coloca eles lá para governar. E até nós, os evangélicos, colocamos eles. E não se assuste, mas nós colocamos lá pessoas que amam Satanás abertamente. Nós colocamos eles para governar, né? Muitas das vezes nós colocamos esses homens, essas mulheres, e aí depois nós não queremos obedecer. E aí onde nós quebramos o princípio, tá? Então vamos um pouquinho à frente no Evangelho segundo João. Evangelho de João. Eu sempre acho que alguns irmãos vão querer confundir quando eu falo Evangelho segundo João, porque é segundo o que João escreveu, né? Então, no capítulo 4, no versículo 34. João 4, Evangelho de João 4, 34. Jesus lhe disse: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar sua obra. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar, ou seja, e realizar a tarefa e fazer, definir. Tá? Estou falando do maior exemplo de obediência, que é Jesus. Ele é o maior exemplo. E nós precisamos primeiramente aprender com Ele. Tá? No capítulo, nós lemos 4, 34. Vou ler novamente. Jesus disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar sua obra. E realizar a sua obra. Nós somos o que, irmãos, aqui na terra? Segundo o que o apóstolo Paulo falou aos Efésios, capítulo 6. Nós somos embaixadores. Nós somos representantes. Nós somos colaboradores. Nós somos alguém que recebe ordens divinas. Nós somos alguém que recebemos a tarefa para desenvolvermos essa tarefa. E quando Jesus diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho, quando Jesus disse: ide, fazei discípulo, ide, multiplicai-vos, aí vem também a obediência por trás disso. Se somos obedientes, nós vamos fazer o que Ele pediu, o que Ele mandou. Nós nos alistamos para isso. Nós somos soldados de Cristo. Amém? E soldado recebe o quê? Ordens. Então, vamos avançar. No capítulo 5, versículo 24, é só uma página mais à frente. Capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida.
questão de obediência tem a ver também com amor, pessoal. Com amor. A gente só obedece a Deus se a gente ama a Deus. As pessoas, a autoridade humana, tem alguns que a gente tem que obedecer, mas a gente não ama, né? Como eu citei agora há pouco, como alguns níveis de autoridade que nós temos no Brasil, por exemplo. A gente obedece, mas a gente não ama, né? Mas quando diz respeito a Deus e a algumas pessoas, o amor está em primeiro lugar. Depois é que vem a obediência, né? A gente ama primeiro, que é o exemplo de pai, pai e mãe, né? O amor vem primeiro. Você entende o amor, né? E aí depois você obedece. A Deus é a mesma forma. E o próprio Jesus falou isso: se vocês me amam, vocês fazem o quê? Vou sair um pouco da frente da câmera aqui, tá? Se vocês me amam, vocês guardam o quê? Vocês guardam os meus mandamentos. Então, aí ele mostra que eu citei no caso o pai, né? Os pais, os nossos pais e o próprio Deus. A gente ama primeiro, depois a gente obedece, porque o amor ele lança fora tudo, como diz o próprio apóstolo Paulo. O amor ele lança fora o medo, Se há algum problema, se há alguma situação que te divide entre você, que te divide entre você e o seu pai, você e sua mãe, você vai ficar um pouco indeciso, né? Entre você e Deus, se alguém não entende o amor de Deus, se alguém não compreende, se alguém não ama a Deus o suficiente, ele não vai obedecer a Deus. De maneira alguma. Ele nem sabe o que é servir a Deus, muito menos amar para obedecê-lo, tá? Aos Hebreus capítulo 5 nos fala algo interessante também sobre Jesus, já que é o maior exemplo. Aos Hebreus capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Diz assim: embora fosse filho, aprendeu o quê? Por meio daquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, o maior exemplo, Jesus é o nosso maior exemplo, nem só na obediência, né, irmãos? Jesus é o maior exemplo em tudo, em tudo. E como falei no início, é um assunto que muita gente precisa aprender, né? E nós precisamos também aprender para vivermos diariamente, entendendo o que é obediência. Porque obediência está além de apenas falar. Obediência diz respeito a obedecer. E quando diz obedecer, não tem meio termo. Nós temos claro que nós temos o poder, nós temos a opção de obedecer. Mas o ser humano, ele tem dificuldade de obedecer, tá?
O ser humano ele tem dificuldade. Algumas pessoas mais do que outras. Mas ele já nasce com a dificuldade de obedecer. Desde a criancinha, ele tem que falar 2, 3, 4 vezes. E mesmo assim, a criança ainda faz o que você disse que não era para ela fazer. Então com o passar do tempo, vão aprendendo, né? Mas quando diz respeito à pessoa e Deus, já estou mudando, tá? Quando diz respeito à pessoa e Deus, você e Deus, aí onde vem o momento que Jesus falou: se vocês me amam, se vocês me obedecem, se vocês me amam, vocês me obedecem. E aí nós vemos o exemplo bíblico de pessoas que ouviram a voz de Deus sem intermediário, porque daqui a pouco eu falo no intermediário. Mas quando você não tem um intermediário, que é você e Deus, e que você precisa ouvir a voz de Deus e obedecer. E aí nós temos o exemplo vou citar os 2 homens mais conhecidos da Bíblia, que é conhecido em toda a Bíblia, que é o Abraão, é um dos, e todos nós sabemos a história, lá no capítulo 22, de Gênesis 22, pode abrir, quando Deus chega para ele e diz: Abraão, Gênesis 22. Depois destes acontecimentos, Deus provou Abraão e lhe disse: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Aqui não tem intermediário, tá? Porque tem momentos que Deus ele fala com você, ou que Deus quer falar com você sem usar ninguém, sem você ouvir ninguém, é você e Deus. E Deus quer te dar uma orientação, Deus quer te dar um comando. Presta atenção, porque isso é muito sério. E Deus chega para Abraão e diz: Abraão, toma o teu filho, teu único, a quem tu ama, Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá. Ou seja, eu quero que você sacrifique o seu filho a mim. E Abraão, a Bíblia não entra em detalhes, não sei qual foi a guerra interior que ele teve, e não importa que guerra foi, só sei que ele foi sacrificar. Ele obedeceu a voz de Deus e foi. Biblicamente nós vemos, eu poderia citar, porque o maior exemplo para a gente é os homens da Bíblia. E ele não, sabe, a Bíblia não conta que ele colocou desculpas e falou que não ia porque não podia, não ia porque o sol estava muito quente, porque era muito longe, porque estava chovendo. Ele não colocou desculpa. Simplesmente ele pegou o filho e falou: vamos. E ele confiava tanto em Deus, isso não precisa nem entrar em detalhes. Abraão confiava tanto em Deus, Abraão amava tanto a Deus, que ele falou: Deus proverá. Deus proverá. Isso mostra alguém que tem confiança em Deus. Porque muitas das vezes nós falamos: Deus proverá, mas a gente não faz o que deveria fazer. A gente se esquiva, né? Eu vou generalizar e me colocar também. A gente se esquiva, né? Deus proverá. Sim, mas para Deus prover, às vezes precisa de uma ação nossa. Para Deus se manifestar, nós precisamos se manifestar.
Meus queridos, nós aqui na terra somos condutores da presença de Deus. Amém? Nós aqui na terra somos a boca de Deus. Nós estamos falando esses dias anteriores sobre isso, sobre o poder da palavra, o poder da língua, né? Da autoridade que nós temos na nossa palavra, na nossa boca. Então, Deus, Ele quer que nós venhamos se manifestar aqui na terra como servo, como boca dele aqui na terra. E quando Deus precisa da ação do homem para que ele se manifeste, que isso não acontece, aí a obra fica interrompida, a obra fica paralisada. Eu estou falando da obra, mas eu poderia ser outra coisa. Pode ser um projeto. Você pode ter um projeto, você espera em Deus, né? Ah, pastor, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto de colocar uma empresa, de abrir uma empresa. E aí Deus proverá. Sim, Deus proverá. Mas e então? Você vai fazer o que para abrir a empresa? Você vai procurar os órgãos responsáveis? Você vai trabalhar com o capital? Você vai estudar o projeto? Você vai fazer um projeto? Não é isso? Você quer abrir uma empresa, então você vai procurar os órgãos responsáveis pelo CNPJ? Você vai procurar fazer um projeto, né? Curto, longo prazo. Você não vai ficar dizendo, eu tenho um sonho, mas Deus proverá. Deus proverá. Deus não vai prover. Você tem que agir. Você tem que agir. Você tem que colocar no papel e dizer, Deus, eu quero ir estabelecer metas. Estabelecer metas. Longo prazo, curto prazo, é você que vai dizer. Aí Deus vai trabalhar dentro do que você vai declarar. Aí onde vem o que está na sua boca. O que tem poder não é a palavra de Deus o que gera vida em você nós temos visto que não é nem tanto o que você ouve, é o que sai da sua boca. Eu costumo dizer que se tudo que nós temos ouvido de Bíblia, de palavra de Deus, tivesse agindo 100% em nós, já teríamos sido todos arrebatados. Então, o que gera hoje é o que nós falamos, é o que nós declaramos. Isso é o que gera. Estou falando do que nós falamos e corremos para conquistar. Tá? Corremos para conquistar. Mas vamos lá. Então, Abraão, ele simplesmente falou, tudo bem, eu sei que Deus vai prover, vou sacrificar. Deus me deu, como diz aquela música, né? Eu ouvi falar, que aquela música fala da história do filho dela. Eu ouvi falar que, né? Mais ou menos isso, não tenho certeza, tá? Então, que Deus deu, Deus levou de volta. Eu creio que Abraão pensou assim, Deus me deu, mas ele está me pedindo, então sou dele, meu filho também é dele, problema dele, ele vai prover. É entender, é confiar, obedecer a voz de Deus. Noé é a mesma coisa, já no capítulo 6, se você quiser, né, e abrir lá, Gênesis 6, né, volta só um pouco aí, Gênesis capítulo 6, no versículo 13, nós vemos que Deus, Ele disse a Noé, o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que eu destruirei juntamente com a terra. E aí onde vem a ordem? Eu quero que você faça uma arca. Eu quero que você faça uma arca.
A Bíblia também não fala que Noé questionou, que Noé reclamou de Deus, que Noé falou que não podia fazer, porque a Bíblia também não falou, não fala. A Bíblia fala sim que Noé obedeceu à voz de Deus e fez, e começou a construir aquela arca, e vocês também já sabem de toda a história. Então, 2 exemplos de pessoas que confiaram em Deus. Aqui também não diz que Noé tinha um intermediário, tá? Daqui a pouco nós vamos estar vendo essa questão do intermediário, que é aí onde vem a resistência por parte de muita gente. É obedecer ao homem, é confiar na palavra de Deus que sai da boca do homem, né? E entender também esse princípio. E as pessoas, elas às vezes desobedecem a Deus e não percebe. Desobedece a Deus e não percebe que está desobedecendo a Deus. Como assim? Quando Deus usa uma autoridade para te dizer algo e você não obedece, você está desobedecendo 2 vezes. Você está desobedecendo a Deus, primeiramente, e depois a autoridade que Ele pediu para dar o recado. Eu sei que nós temos que ter cuidado com as falsas profecias, com os falsos recados que a gente vê hoje, nos dias de hoje. Pessoas brincando de eis que Deus está me dizendo, Deus está mandando te dizer, e muito mais. Mas é por esse motivo que nós precisamos ser amigos de Deus e conhecer Deus o suficiente para saber se é Deus que está falando ou não. Quando você tem um amigo de verdade, que alguém chega para falar dele, você sabe se é verdade ou não. Você sabe se aquele amigo, seu amigo, falou ou não falou. Não é verdade? Se você tem um amigo que é amigo de verdade, você conhece ele. Se alguém chegar dizendo, olha, fulano de tal, teu amigo, falou isso e isso e isso, um recado para você. Você conhece o seu amigo o suficiente para saber se foi verdade ou não. A mesma coisa é Deus. É a mesma coisa. Então vai muito do conhecimento que você tem de Deus. Se você conhece Deus, porque o Espírito Santo testifica. Eu pensei de mandar uma mensagem para um colega ontem, que mora em outra cidade. E eu estava ocupado na hora ontem e não mandei a mensagem para ele. Eu fiquei preocupado, né? Porque tem um bom tempo que eu não falava com ele e tal. E aí, quando foi hoje, ele me mandou a mensagem. Ô, pastor, como é que tá? Tudo bem? Tem um tempo que a gente não se fala, eu já estava preocupado, tal, que a gente não se fala e tal, com essa questão do coronavírus e tal. E aí, eu falei para ele, ô, meu irmão, era para me ter te mandado a mensagem ontem, porque eu também esqueci, e eu senti. E aí ele falou, na verdade, o Espírito Santo também me incomodou a te mandar uma mensagem para saber como você estava. Então, muitas das vezes, o Espírito Santo, ele é quem faz a ligação, sabe? É o Espírito Santo quem trabalha, porque assim, o Espírito Santo é Deus atuando em nós. O Espírito Santo é Deus atuando em nós, tá? Tudo que nós podemos receber hoje de Deus é através do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está em nós, Deus vai falar conosco muito facilmente. Se o Espírito Santo não está na pessoa,
ela vai ter dificuldade para entender quando Deus fala com ela. Porque o Espírito Santo não habita nela. Então, fica um pouco complicado para ela entender, tá? Todas as pessoas que desobedecem a Deus, elas sofrem consequências, irmãos. Tá? Todas. Biblicamente, poderia citar aqui muita gente que desobedeceu a Deus. E um exemplo assim que eu fico até hoje é observando como é que alguém como Moisés chegou ao ponto de perder, eu posso dizer que ele perdeu tudo que ele estava lutando para conquistar, só porque desobedeceu a Deus. E eu vejo o que Moisés viveu. Você já pode ir abrindo a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 20. Eu fico observando que é um retrato para os dias de hoje. É uma lição para os nossos dias. Como nós precisamos estar atentos. Como nós precisamos estar ligados em Deus. Para entendermos o que Ele quer para nós. Seja através do homem, né? Seja através do que você ouve, da palavra de Deus, através de alguém, ou seja, diretamente você e Deus. E a Bíblia nos conta essa história de Moisés, quando ele perde tudo que ele tinha lutado uma vida toda, né? Simplesmente porque desobedeceu a ordem de Deus. Números capítulo 20, versículo 8. Vocês sabem que o povo estava com sede, né? O povo de Israel, eles estavam com sede e aí pediram água para Moisés. Moisés, como era o responsável pelo povo, o intermediário, né, do povo, era ele quem recebia de Deus e passava para o povo, juntamente com Arão. O povo pediu para ele. E ele ficou chateado, né, com aquela atitude do povo, porque o povo deu muito trabalho, né, irmãos? Você sabe que gente dá trabalho, né? Gente dá trabalho mesmo. E Moisés ficou muito chateado. E Deus falou, olha, versículo 7, o Senhor falou a Moisés dizendo, toma a vara, reúna a congregação, tu e teu irmão Arão, e faz o quê? E fala para a rocha diante do povo, né? Diante dos seus olhos, e ela dará as suas águas, e tirará para eles água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então, isso foi o que Deus falou para Moisés, tá? Fala, chega diante da rocha e ordene que a rocha te dê água. Tem alguma coisa complicada nisso, irmãos? Não, né? Moisés tomou a vara diante do Senhor, como este lhe ordenou. Moisés e Arão reuniu a assembleia diante da rocha. Moisés lhe disse, escutai, ó rebeldes. A gente precisa ter muito cuidado para a gente não perder a visão por causa de alguém ou por causa de pessoas. Você não pode perder o seu foco de Deus. E Moisés perdeu. Ele falou, rebeldes, tiraremos água dessa rocha para vocês? E o povo tudo? Versículo 11. Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a vara. Mas lembra que no versículo 8,
Deus falou para ele fazer o quê? Falar. E ele desobedeceu a Deus e bateu com a vara na rocha. Ele bateu 2 vezes com a vara e saiu muita água, e a congregação bebeu e os seus animais também. Deus foi bom com ele, que não envergonhou ele diante da multidão rebelde, da multidão desobediente, porque a multidão era rebelde mesmo. Mas Deus honrou ele. E saiu, mesmo ele ferindo em vez de falar, Deus honrou. E todos beberam, saciaram. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que não creste em mim? Para me santificardes diante dos filhos de Israel. Por isso não conduzireis esta congregação para a terra que eu lhe dei. Por isso você não vai entrar na terra prometida. Meus irmãos, isso é muito triste. Muito triste. Ele trouxe esse povo com um trabalho gigantesco, do Egito até o deserto, com guerras, com batalhas, com tudo que ele passou. E quando ele está próximo, a Bíblia diz que ele só avistou a terra, ele viu de longe. Deus falou: olha, eu vou te mostrar, mas tu não vai entrar nela, você vai ver. E muitas das vezes, irmãos, por causa da nossa desobediência, a gente também só vê de longe, e não consegue conquistar, não consegue entrar na terra por causa da desobediência. E tudo isso é lição, irmãos, tudo isso é lição para nós. Nós precisamos aprender com isso. Nós vemos uma outra pessoa que perdeu tudo que tinha por causa também da desobediência. Esse é o primeiro, estou falando de Adão. Ele tinha tudo que uma pessoa na terra gostaria de ter, Adão tinha. E simplesmente desobedeceu uma ordem de Deus e perdeu tudo. Foi expulso da terra, foi expulso do jardim para uma vida de sofrimento, pecado e sofrimento. Então, quando nós desobedecemos a Deus, nós perdemos muito. Esses homens, eles tinham contato direto com Deus. Mas agora vem o outro lado da desobediência às autoridades constituídas por Deus. Eu percebo que, generalizando, tá? Nas igrejas, de um modo geral, a gente percebe que os crentes, como é chamado, eles têm uma certa dificuldade de obedecer pastor, né? O crente, de uma forma geral, não é nós aqui não, tá? Estou falando dos crentes em geral, tem uma certa dificuldade de obedecer. E até usa uma passagem que está lá no livro do Atos dos Apóstolos, quando os discípulos estavam sendo perseguidos e eles foram confrontados, os apóstolos, né? Eles foram confrontados, e aí eles falaram mais ou menos assim: nós precisamos obedecer a Deus e não os homens. Nós temos que obedecer a Deus e não os homens. Só que quando nós olhamos um contexto na história, é uma situação, irmãos, que nos mostra o que eles estavam vivendo naquela época, de perseguição ao Evangelho. Nós, por exemplo, aqui no Brasil, nós somos um país democrático.
Nós podemos pregar em qualquer local público. Qualquer local. Você pode, né? Você pode parar aí em qualquer local, abrir a boca e começar a pregar. Tá? Respeitando as leis, pode até usar um carro, um som, dentro da lei, né? Em praças públicas, qualquer local. Se alguém quiser proibir você, aí você vai falar isso. Eu vou obedecer a Deus e não a você. Então, nós muitas das vezes usamos a palavra de Deus em contexto errado. Como, por exemplo, nós temos que obedecer a Deus e não aos homens. Tem momento, irmãos, que a gente precisa obedecer ao homem. A gente precisa confiar no homem de Deus. Porque se a gente não confiar, lembra que eu comecei falando sobre os homens que tinham diretamente contato com Deus? Os 2 pontos que eu falei, obedecer a Deus e obedecer aos homens, são dois pontos interessantes que a gente precisa entender. Deus deixou os pastores, profetas, as autoridades eclesiásticas no modo geral, como um canal aqui na terra, para direcionar o povo, assim como Moisés direcionava o povo no deserto. Os pastores também, eles têm essa incumbência de conduzir. A igreja nos dias de hoje é comparada, é a Israel de hoje. Existia no passado o povo, o Israel, o arraial dos israelitas, pois a igreja é o arraial de Israel hoje, e tem que ter alguém para conduzir. E você percebe que a questão é tão espiritual, que nós obedecemos o nosso professor na escola, na faculdade, qualquer autoridade. A gente às vezes pode até reclamar, mas obedece. Mas muitas das vezes dentro da igreja a gente não obedece. Entende? A gente não confia na palavra dele. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós temos que correr. No segundo livro dos reis. Segundo livro dos reis de Israel. No capítulo 4. Segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 4. Tinha uma mulher e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas gritou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu. Tu sabia que o teu servo temia Deus e o credor vem tomar as minhas crianças para serem escravas. E aí o profeta Eliseu, disse: e o que farei a ti? Diga-me o que tens em casa. Respondeu ela: nada há na casa da tua serva, senão uma botija de azeite. Disse ele: vai e pede para ti vasilhas vazias, emprestadas de todo o teu vizinho, e que não seja poucas. Versículo 4. Então entra, fecha a porta, você e os seus filhos, despeja o azeite sobre todas estas vasilhas, pondo a parte a que tiver cheia, separando a que tiver cheia. Deixou a mulher e fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Eles traziam a ela as vasilhas
e ela as enchia. Quando encheram as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: traz-me mais vasilhas. E disse-lhe, ele falou: não há mais vasilha. E o azeite parou. Vocês já conhecem também essa história porque vocês leem Bíblia. E eu te faço a pergunta: se ela tivesse crido, se ela não tivesse crido no que ele falou, ela tinha saído daquela vida que ela vivia? Irmãos, foi uma loucura, irmãos? Foi, né? Então isso é confiar no homem, na mulher de Deus. E essa mulher confiou. Eu poderia citar outros e outros exemplos, né? Outros e outros exemplos do próprio Moisés e dos seus discípulos que não confiaram nele, que foi os três, né? Coré, Datã e Abirão, que naquela caminhada também no deserto eles se rebelaram contra Moisés, não confiavam nem em Deus e nem confiava em Moisés. Por isso que é importante nós entendermos, irmãos, quem é Deus em nossa vida, que é para a gente entender alguém que ouve Deus, ou alguém que está falando de Deus. Se eu não conheço Deus, fica complicado eu receber um recado dele. Fica complicado eu entender o recado dele. E eu posso até nem confiar no recado dele, porque eu não sei se é ou se não é. Então a confiança em Deus é o primeiro ponto, né? E segundo, nas autoridades que Deus constituiu, os homens de Deus, as mulheres de Deus, que Deus deixou aqui na terra para conduzir o seu povo, para conduzir o rebanho. As cartas às igrejas no Apocalipse, que João escreveu, as 7 igrejas na Ásia, ou da Ásia, ele direcionou essas cartas sempre ao pastor da igreja. Quando ele dizia a carta ao anjo da igreja, ele estava dizendo: essa carta é direcionada ao pastor da igreja de Filadélfia. Essa carta é direcionada ao pastor da igreja de Pérgamo, né? Então, ele sempre delegou, irmãos. Ele sempre delegou uma palavra através dos seus servos. E como diz o profeta, tudo que acontece na terra, ele avisa aos seus profetas, aos seus amigos. Os profetas são os mais íntimos de Deus. Ele revela primeiro a eles, que é para eles alertarem a igreja. Então, o Coré, Datã e Abirão, eles não confiavam em Deus. Eles não confiavam em Deus, muito menos em Moisés. Mas eles tiveram a prova de que Deus estava com Moisés, porque se rebelaram contra Moisés. Está lá no livro de Números, capítulo 16, você pode ler em casa, porque não vai dar tempo lermos. Números, capítulo 16, nos fala. E no versículo 32, nos diz que a terra abriu e engoliu eles e as famílias, porque desobedeceram a Deus e a Moisés. Então, irmãos, vamos confiar em Deus, vamos confiar também naquelas pessoas, nos homens que foram, que são levantados por Deus aqui na terra, que ficaram aqui na terra como morões, como colunas, né? Para ensinar o seu povo, para conduzir o seu povo. E um dos problemas também que nós vemos é que o ser humano ele tem também dificuldade de deixar ser
liderado. O ser humano, ele pode até liderar fácil, mas ser liderado, não. Isso também faz parte do ser humano. Na história bíblica a gente observa isso. Quando nós lemos o livro dos juízes de Israel, livro de Juízes, nós vemos como o povo desobedecia a Deus e sofriam a consequência, irmãos. Eles pagavam caro. Naquela época, normalmente eles pagavam com a vida. Hoje é morte espiritual e, em alguns casos, morte física também. Desobedece a Deus e acaba morrendo mesmo. Mas quando diz respeito a alguém que conhece o Evangelho, que conhece a Deus, normalmente sofre morte espiritual. É como uma ceia, né, que nós vamos participar. Eu já quero até convidar os irmãos, os diáconos, né, para se posicionar. É um momento de comunhão de Deus e a igreja. E o apóstolo Paulo diz: olha, por participarem indignamente, alguns já morreram. Por participar indignamente, ou seja, por estar vivendo uma vida desordenada, mas participando do corpo de Cristo como se não está acontecendo nada, como se está tudo bem na sua vida. Ou seja, pessoas que estão brincando com Deus, estão tentando enganar. De Deus, irmãos, a gente não esconde nada. Nem o que está no nosso coração, no mais íntimo, a gente esconde. Nem os nossos sentimentos, as nossas intenções, a gente consegue esconder. A gente não consegue esconder nada de Deus. Então, vamos observar esse princípio, né? Toda autoridade é constituída por Deus. Romanos capítulo 13. Toda autoridade. Então não fique pensando que vai desde o presidente da república, a autoridade maior, ao porteiro. Eu coloquei o porteiro como autoridade menor, mas não é isso, tá? Só para vocês entenderem a questão de poder, né? Então, muitas das vezes é um adolescente, mas é uma autoridade, a gente não respeita porque é um adolescente. É uma criança, é uma autoridade, a gente não respeita porque é uma criança. É uma pessoa que muita gente, a gente ouve muito, né? Eu não fui com a cara, não vou com a cara. Aí não respeita. Não importa, não interessa, é uma autoridade. Não importa quem seja, está ali, é para ser obedecido, né? É para ser obedecido. Hoje, às vezes a gente, estou falando aqui na posição de pastor, às vezes a gente fica até sem falar muito, porque às vezes, né? Mas o respeito a um pastor, a obediência a um pastor, a autoridade pastoral, isso a gente percebe que tem perdido. As pessoas têm perdido isso, o respeito, sabe? E que a única pessoa que vai sofrer com isso é o desobediente, porque quando alguém não obedece, é desobediente. E a desobediência pode crescer o suficiente a ponto de se tornar rebeldia, que foi o exemplo de Saul. Capítulo 15, no primeiro